Você já imaginou um lugar onde todo o conhecimento do mundo estivesse reunido em um só espaço? Um local sagrado para estudiosos, cheio de manuscritos vindos dos 4 cantos do planeta. Esse lugar realmente existiu, a lendária Biblioteca de Alexandria. Mas junto com sua grandiosidade, existe também um dos maiores mistérios da história da humanidade. O que realmente aconteceu com ela? Quantos segredos foram perdidos para sempre? Hoje você vai conhecer a história desse tesouro desaparecido, as curiosidades mais incríveis sobre ele e os mistérios que ainda intrigam os estudiosos. O nascimento da biblioteca. A Biblioteca de Alexandria foi fundada no Egito, no século III a.C., durante o reinado de Ptolomeu II, herdeiro de Alexandre, o Grande. E a ideia era ousada, reunir em um só lugar todo o conhecimento existente no mundo. Naquela época, Alexandria já era um dos maiores centros comerciais do Mediterrâneo, um ponto de encontro entre gregos, egípcios, árabes, judeus, persas e romanos. Ou seja, era o lugar perfeito para criar o maior centro de sabedoria da antiguidade. Estima-se que a biblioteca tenha abrigado até 700.000 manuscritos. Pergaminhos vindos da Grécia, da Mesopotâmia, da Índia, da China e até relatos de viagens a regiões da África desconhecidas para os europeus. Era como se a humanidade inteira tivesse colocado suas memórias dentro da biblioteca. Como funcionava a biblioteca? Mas como essa coleção crescia? Especialistas dizem que existia uma lei em Alexandria: todo navio que chegasse ao porto era obrigado a entregar os manuscritos que tivesse a bordo. Esses documentos eram copiados por escribas, e os originais ficavam guardados na biblioteca. A cópia, por sua vez, era devolvida ao dono. Assim, o acervo aumentava constantemente. Isso mostra o quão ambicioso era o projeto, nada podia escapar. Se existisse conhecimento escrito, mais cedo ou mais tarde, acabaria em Alexandria. O Museu de Alexandria, a primeira universidade. A biblioteca não estava sozinha. Ao lado dela existia o Museu de Alexandria, uma espécie de universidade da antiguidade. Ali, estudiosos do mundo inteiro se reuniam para pesquisar, ensinar e trocar ideias. Entre eles estavam Eratóstenes, que calculou o tamanho da Terra com incrível precisão usando apenas sombras e matemática. Herófilo, que fez descrições pioneiras sobre o sistema nervoso humano. E até Ptolomeu, cujos mapas e teorias dominaram o mundo durante séculos. Podemos dizer que a Biblioteca de Alexandria era muito mais do que um depósito de livros. Ela era um verdadeiro coração pulsante da ciência e do conhecimento. O mistério da destruição. Mas se tudo isso era tão grandioso, o que aconteceu? Essa é a parte mais enigmática da história. A verdade é que ninguém sabe ao certo como a biblioteca foi destruída. Há quem diga que o primeiro golpe aconteceu em 48 a.C., quando Júlio César incendiou navios no porto de Alexandria, e o fogo se espalhou até os depósitos da biblioteca. Outros acreditam que sua destruição foi lenta, ocorrendo ao longo de séculos, com perdas parciais em guerras, saques e até descuido. Alguns apontam o imperador Teodósio I, que no século IV teria mandado destruir templos pagãos, atingindo também a biblioteca. Já uma versão mais polêmica fala da invasão árabe, no século VII, quando manuscritos teriam sido queimados em banhos públicos por meses. Mas a grande questão é, não sabemos a verdade. E talvez seja justamente esse mistério que torna a Biblioteca de Alexandria ainda mais fascinante. Curiosidades que chamam a atenção. Alguns historiadores acreditam que se a Biblioteca de Alexandria não tivesse sido destruída, a humanidade poderia ter alcançado a Revolução Industrial 1000 anos antes. Isso significa que talvez tivéssemos descoberto a eletricidade, os motores e até a medicina moderna muito antes do que aconteceu. Há teorias de que ali poderiam estar segredos sobre civilizações perdidas, mapas do Novo Mundo muito antes de Colombo, e até registros de tecnologias que só redescobrimos recentemente. Outro detalhe curioso, muitas vezes pensamos que os gregos criaram todo o conhecimento que estudamos hoje.
Mas boa parte das suas ideias vinha de culturas ainda mais antigas, como os egípcios e os mesopotâmicos. A biblioteca tinha tudo isso reunido, e foi exatamente esse tesouro que desapareceu. Hoje, em Alexandria, existe a Biblioteca Alexandrina, uma versão moderna, construída em 2002. É uma tentativa de homenagear o antigo Templo do Saber. Claro, nunca será possível recuperar o que foi perdido, mas o edifício simboliza a importância de preservar o conhecimento. A Biblioteca de Alexandria nos ensina uma lição poderosa: o saber é frágil. Quando destruímos ou esquecemos, não é apenas papel que se perde, mas o futuro da humanidade. E talvez esse seja o maior mistério que ela nos deixou: quantos séculos de avanço foram apagados junto com suas cinzas? E aí, o que você acha que estava guardado na Biblioteca de Alexandria? Tecnologias perdidas? Segredos de civilizações antigas? Ou apenas textos que mudariam nossa forma de ver o mundo? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gostou desse mergulho na história, deixe o like e se inscreva no canal para não perder os próximos mistérios do passado.